Olá para todos e todas, nós vamos começar mais uma aula, a última aula do nosso trimestre, a nossa última aula de revisão do conteúdo do sétimo ano. Hoje a gente vai estudar sobre o mercantilismo, que é a política econômica feita pelos países europeus durante o período da Idade Moderna. Então, quando a gente começou a revisar o conteúdo lá no começo do ano, nós estudamos sobre a formação dos países, sobre o absolutismo, sobre o surgimento dos países, França, Inglaterra, Espanha, Portugal. E esses países, eles vão praticar um tipo de economia que até então era diferente da economia que existia na Europa. A economia da Europa era uma economia voltada para a agricultura, para a criação de animais, uma economia voltada para a subsistência. Haviam as práticas comerciais, mas elas eram muito limitadas. O mercantilismo vai ampliar essas práticas comerciais, porque o mundo, nesse período da Idade Moderna, ele vai se tornar muito maior. Quando eu falo que o mundo vai se tornar maior, oitavo ano, eu não estou dizendo que o planeta cresceu. O planeta Terra tem o mesmo tamanho. Eu estou dizendo que as localidades, elas se tornaram conhecidas. Até a Idade Média, só se conhecia a Europa, partes do continente asiático, partes do continente africano, que era o norte da África, e alguns territórios comerciais do continente asiático. O continente asiático é gigantesco, o continente africano é gigantesco, mas os europeus não conheciam e não relatavam sobre esses territórios. Quando relatavam, era sempre descrevendo, né, os habitantes desse território como se fossem seres encantados, que tinha a cabeça na barriga, só tinha um pé, como se fossem animais, bestas, como se fossem seres que a gente vê em filmes e em livros de imaginação, certo? Então, não se conhecia esse povo, eles não se preocupavam em conhecer e estabelecer relações com esse povo. Com as navegações, principalmente de Portugal e da Espanha, lá no final do século XV, o Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Bartolomeu Dias, Fernão de Magalhães e esses navegadores, o mundo vai se tornar maior. Não é que o mundo cresce, mas é porque esses navegadores, eles vão começar a ter acesso, vão começar a encontrar e estabelecer relações com territórios que até então eram desconhecidos por esses europeus. Então, eles vão estabelecer relações com a América, que até então não era conhecida, né? Vão se começar a colonização do continente americano pelos espanhóis e pelos portugueses. Eles vão estabelecer relações comerciais com o continente africano. A costa do continente africano, por exemplo, vai ser praticamente toda colonizada pelos portugueses. Vão estabelecer territórios, né, relações com os asiáticos, com o reino da Índia, com a China e tudo mais. Então, essas trocas comerciais, essa circulação de mercadorias e de pessoas, ela vai se tornar maior, ela vai se tornar mais intensa. Por exemplo, o capitão donatário do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho, né, que foi aquele que recebeu do rei de Portugal a posse das terras do que seria hoje o nosso estado do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho era um grande navegador do século XVI. Ele vai até a Ásia, por exemplo, de caravela, 3 vezes. Ele vai até a Ásia e volta. Ele quase não ficava no Espírito Santo. E esse é um dos motivos que muitos estudiosos questionam o fato do Espírito Santo, né, da capitania não ter dado certo, digamos assim, da capitania não ter tido o sucesso que as capitanias do Nordeste, por exemplo, porque o nosso território é próximo do território da Bahia, mas porque Coutinho, ele tinha um espírito aventureiro, ele vivia viajando, ele vivia se deslocando da capitania do Espírito Santo, indo para a Europa e indo para outros territórios. Então, uma viagem, por exemplo, de Portugal até a Ásia durava meses, às vezes até um ano. A chance de não voltar era muito grande. Quem fazia uma viagem dessa fazia uma vez só. Coutinho fez 3. Ou seja, ele era um grande aventureiro. E ele é a prova de como esses territórios eles estavam próximos, apesar da distância,
continua a mesma distância, gente. Quando eu falo que eles estavam próximos é porque haviam mecanismos que possibilitassem a pessoa sair de Portugal, chegar ao Brasil, chegar à África, chegar à Ásia, coisas que antes, né, no período medieval, não tinha. Como hoje, por exemplo, a gente costuma falar que o mundo hoje é pequeno. Por que o mundo hoje é pequeno? Porque ele diminui de tamanho? Não, porque nós temos meios de transporte que em poucas horas eu saio do Brasil e eu estou na Ásia. Em poucas horas eu saio do Brasil e eu estou na Europa, eu estou na América do Norte. Coisas que antes não existiam. Então, os meios de transporte, os meios de comunicação, a gente sabe em tempo real de notícias que acontecem no continente asiático, que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na Europa, por conta da internet. Então, isso faz com que o mundo se torne pequeno, né? Ou seja, as coisas estão próximas. E o mercantilismo vai ser o início desse processo de globalização, vai ser o início dessa proximidade, porque essas viagens vão fazer com que o mundo fique um próximo do outro, haja relações entre os continentes do mundo. E aí, as políticas que esses países europeus eles vão instalar eram políticas que davam a eles riqueza. A Europa sempre se viu como centro do mundo e até hoje ela se vê como centro do mundo. A União Europeia, ela se posiciona como o continente que é o centro do mundo. E os embates que eles têm com os Estados Unidos, por exemplo, com a China, é por conta disso, porque eles se consideram o centro do mundo. Então, a Europa, ela vai tomar essas medidas econômicas para ela enriquecer. O objetivo era enriquecer. E aí, quais vão ser essas medidas que eles vão tomar? Primeiro, metalismo. Metalismo era o acúmulo de metal precioso. Nesse período do mercantilismo, quem acumulava ouro e prata, quem tinha maior quantidade de ouro, maior quantidade de prata, era o país mais rico. Então, eles vão investir, né, tentar conseguir muito ouro e muita prata para poder encher os cofres, né, que eram os tesouros reais, os tesouros do país eram a riqueza. Uma outra medida que eles vão tomar vai ser a balança comercial favorável. O que era isso? Eles vão começar a produzir mercadorias para vender essas mercadorias para os outros países. Vendendo muitas mercadorias, né, e produzindo mercadorias, não precisavam comprar dos outros países. Então, eles vão vender mais e comprar menos. Isso vai tornar a balança comercial favorável. Eu vendo mais, compro menos, então eu vou estar sempre no lucro. E aí, se eu estou no lucro, eu acumulo ouro e prata nos meus cofres. Vão estabelecer colônias pelo mundo todo e vão criar manufaturas. E aí também vai ter as manufaturas, que vão ser as pequenas indústrias, é o surgimento das fábricas dentro da Europa. Eles vão começar a produzir essas mercadorias, né, em grande quantidade nas manufaturas, porque vai dividir cada artesão, cada grupo de artesãos vai ficar com uma parte da produção de uma determinada mercadoria, e isso vai fazer com que se produza uma grande quantidade de mercadorias em menos tempo para poder vender essas mercadorias, vende essas mercadorias, ganha dinheiro, acumula ouro e prata nos seus cofres. Então, o objetivo principal é acumular ouro e prata, certo? Cada país vai adotar medidas dentro dessa política econômica. Primeiro, Portugal e Espanha, que são os países da Península Ibérica. Portugal e Espanha, lá nas navegações, eles vão se destacar e vão se tornar os países mais ricos do mundo no século XVI. Portugal encontra as colônias, né, do continente americano, vão estabelecer colônias desde a América do Norte até a América do Sul, enquanto que Portugal estabelece, né, fica com um trecho do território aqui no continente americano, que era o Brasil, mas Portugal tinha colônias na África. Os portugueses conseguiram colonizar o litoral, a costa do continente africano. Então, em muitos lugares haviam, né, entrepostos portugueses, onde eles estabeleciam essas relações de comércio, e eles tinham colônias na Ásia. O reino de Portugal, ele era um reino que ele compreendia territórios nos 4 continentes conhecidos. Eles tinham territórios na Europa, que era o reino de Portugal, o país Portugal, na África, na Ásia
e na América. Era um super reino colonial, um super império. Enquanto que a Espanha tinha encontrado os territórios com maior quantidade de ouro e prata dentro do continente americano, que eram os territórios que pertenciam aos impérios Inca e Astecas aqui na América. Então eles vão conseguir estabelecer colônias. Portugal e Espanha vão ter essas duas práticas. A prática das colônias, Portugal com colônias no mundo inteiro, a Espanha com colônias na América. E dos metais preciosos. Portugal vai ganhar muito dinheiro, muito ouro e muita prata vendendo especiarias ou vendendo temperos, vendendo açúcar, que era considerado ouro branco. O açúcar era produzido na costa da África, o açúcar era produzido aqui no Brasil. Na Europa ele valia uma fortuna, chamado de ouro branco pelos europeus. E a Espanha vai, encontrar minas de ouro e de prata. Vão ser retirados da América, gente, para a Espanha, aproximadamente 200 toneladas de ouro das minas que ficavam na região da América do Norte e América Central e 18 mil toneladas de prata que ficavam aqui na América do Sul. Então, eles vão se tornar riquíssimos no século XVI. Só que eles só vão ter dinheiro disso, extraindo ouro e prata e das suas colônias. Portugal e Espanha não vão criar mecanismos para que eles conseguissem produzir o seu próprio dinheiro. Por isso que hoje, dentro da União Europeia, Portugal e Espanha são considerados países pobres. Não que eles sejam pobres, mas dentro do contexto da Europa, comparado com os outros países europeus, eles são países que até hoje são considerados mais pobres, porque eles não investiram na economia lá no século XVI, como outros países fizeram, que é o caso da França, da Holanda e da Inglaterra. Esses países não conseguiram encontrar colônias dentro dos outros continentes. A França, a Holanda e a Inglaterra vão investir basicamente em pirataria durante boa parte da sua história, roubando os tesouros de Portugal e Espanha e levando para os cofres de seus respectivos países. E vão investir em manufaturas, ou seja, na produção de mercadorias. Produzindo mercadorias, vendem essas mercadorias e adquirem ouro e prata dos outros países. Portugal e Espanha não vão investir em manufatura, então eles vão pagar para esses países. E a gente sabe que dinheiro, se você não faz circular, se você não ganha, uma hora o dinheiro acaba, que foi isso que aconteceu com Portugal e Espanha. França, Holanda e Inglaterra não. Eles vão investir nas manufaturas e eles vão vender produtos para a Espanha, Portugal e para suas colônias na América, na Ásia e na África e fazer o comércio circular e ganhar dinheiro. No caso da França, além das manufaturas, eles também vão ter a produção de açúcar na América Central. A Holanda também. A Holanda vai criar a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, que era para regular o comércio de açúcar. Eles vão ser os especialistas na manufatura de açúcar no mundo. Então, eles que vão vender o maquinário para produzir açúcar para o Brasil, para os capitães donatários do Brasil, para o governador-geral do Brasil, para os fazendeiros brasileiros, para os portugueses. Eles vão se tornar os especialistas nessa comercialização de açúcar e vão ganhar muito dinheiro. E depois eles vão estabelecer colônias na América Central, que era a região das Antilhas, produzir o seu próprio açúcar e comercializar esse açúcar na Europa, ganhar milhões. E a Inglaterra vai criar essas manufaturas e firmar um comércio de tecidos, uma indústria têxtil, fabricar tecidos. Por que é importante a fabricação de tecidos? Oitavo ano. Tecido é só pra gente não andar pelado na rua? Qual a importância da roupa, por exemplo? Qual a importância da coberta, do tecido para a humanidade? O tecido, ele nos aquece do frio. O tecido, ele faz com que a gente não morra de frio, já que a nossa pele é muito fina. E vai ser o tecido que vai impedir que as pessoas da Europa morram nos invernos. E por isso que a Inglaterra vai ganhar muito dinheiro produzindo tecido e vendendo tecido para os outros lugares, até mesmo dentro da Europa.
E isso vai fazer com que essas mudanças dentro do mercantilismo vão possibilitar o surgimento dessas potências que a gente vai ter lá no século XVIII, períodos mais tarde. No começo, né, vai ser a exploração do ouro e da prata nas colônias, que vai fazer com que Portugal e Espanha tenham destaque, mas depois o comércio vai começar a ganhar destaque e as rotas comerciais entre a Europa e os outros continentes vão fazer com que França, Holanda e principalmente a Inglaterra se destaque. A Inglaterra, gente, ela vai investir em massa na produção de tecido. Ela vai investir muito dinheiro na produção de tecido. E essa produção de tecido inglesa vai fazer com que mudem as políticas econômicas dentro da Inglaterra, as políticas sociais. As fazendas que antes eram destinadas à agricultura vão passar a ser destinadas à criação de ovelhas, para que essas ovelhas elas fossem tosadas para produzir lã e produzir tecidos de lã. As colônias que tinham na América, né, que no caso vão ser as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos, essas colônias eles vão começar a produzir algodão, o algodão ia para a Inglaterra para produzir tecido de algodão para ser vendido. Eles vão vai começar a haver uma mudança das pessoas da zona rural para a zona urbana para trabalhar nas manufaturas. As pessoas que trabalhavam antes na agricultura vão migrar para as cidades. Isso vai fazer com que as cidades europeias comecem a encher de gente, nas cidades inglesas, perdão, e eles vão investir nessas manufaturas, construir cada vez mais essas manufaturas, essas pequenas indústrias artesanais que depois vão se tornar fábricas lá no século XVIII, na Revolução Industrial, que é o que a gente vai estudar no próximo trimestre, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Beijinhos. Qualquer coisa chama no privado.